Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, um grande abraço a todos. Vamos falar do Flamengo, hein? Como vem crescendo de produção o Flamengo nas mãos do Renato Gaúcho. Chegou no lugar do Rogério Ceni, o time engrenou, o time goleou o São Paulo no domingo passado, goleou o ABC pela Copa do Brasil no meio da semana. Veio aqui até a Neoquímica Arena, no campo do Corinthians, em Itaquera, fez 3-1 e olha, brincou de jogar bola. Primeiro tempo deu um passeio, fez 3-0, poderia ser 5, 6, 7, sem exagero nenhum. Enfim, é um time que briga pelo tricampeonato. Vamos lembrar que o único tricampeonato 3 vezes consecutiva, é o São Paulo do Muricy Ramalho em 2006, 2007 e 2008. O Flamengo já foi campeão em 2019, 2020 e briga pelo tricampeonato. O grande objetivo da torcida, claro, do clube, enfim, o Flamengo vem forte. Eu sempre falo para vocês que o meu favorito é o Palmeiras ao título brasileiro. Já fiz um vídeo falando que o Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro e junto com o Flamengo, são os times que brigam pelo título. Também entendo que não vai mudar. Estamos na 15ª rodada ainda, não acredito que vai mudar. Mas enfim, é um Flamengo que vem jogando o futebol mais bonito do Brasil. Entendo que o Palmeiras é competitivo, o Palmeiras tem elenco forte, mas o futebol mais bonito realmente é o do Flamengo, que foi para a 5ª colocação. O Palmeiras segue líder, o Atlético Mineiro venceu também na vice-liderança. A briga promete, principalmente no segundo turno. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, principalmente participar do debate. Escreva o que você pensa do Corinthians, do Flamengo, do Atlético, do Palmeiras, enfim, a sua participação é sempre muito importante. Olha, quero falar que o Flamengo veio jogar aqui em São Paulo, não tinha o Rodrigo Caio na zaga, e aí Gustavo Henrique e o Léo Pereira foram os titulares. Vamos lembrar, o Rogério Ceni não acreditava nos zagueiros, tirando o Rodrigo Caio. Sempre que podia, ou na maioria das vezes, ele improvisava o William Arão na zaga. O Renato Gaúcho acabou com isso, dando oportunidade para o Léo Pereira, para o Gustavo Henrique. Na ausência do Rodrigo Caio, ele colocou Gustavo Henrique e Léo Pereira. O Arão voltou para o meio de campo, jogando um pouco mais de primeiro volante, como fazia o Diego. O Diego hoje jogou de segundo volante. E o Flamengo jogou muita bola no primeiro tempo. O Corinthians veio com seus tradicionais 3 volantes, Gabriel, Cantígio e o Rony. O Silvinho é cauteloso, deixou o Mosquito na velocidade e o Jô dentro da área. O Watson, que era o cara que poderia articular aí as jogadas, mas entendi que o Watson mais marcou, mais teve função de marcar do que propriamente jogar. O Fagner com o Silvinho no ataca mais. Para mim era um cara importantíssimo no esquema do Corinthians, no apoio ao ataque. E o Fábio Santos também está segurando. Então o que nós vimos no Corinthians? Uma linha de 4 com os laterais e os zagueiros plantados, os 3 volantes na frente, e aí com o Adson e muitas vezes o Mosquito. Então uma linha de 4, uma linha de 5, deixando o Jô sozinho. Ah, rapaz, Flamengo tem Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, passeou, começou a roubar a bola, principalmente do Cantígio, errava tudo e foi criando. Logo no primeiro minuto de jogo, depois no escanteio, o Arão quase marcou de cabeça e começou a ficar em cima o Flamengo. E com 5 minutos, numa saída errada do Corinthians, o Cantígio jogou para o Rony meio que na fogueira, a bola foi recuperada com o Everton Ribeiro. Na verdade, quem recuperou a posse de bola foi a Arrascaeta, que mandou para o Everton Ribeiro. Ele deu uma sapatada, um golaço, com 5 minutos de jogo. Então, quer dizer, o Corinthians nem conseguiu respirar em campo, e aí o Flamengo foi criando, foi fazendo jogadas, foi roubando bola, liberando o Isla pelo lado direito, liberando o Felipe Luiz, jogando bola com volume, fazendo o Cássio trabalhar, é escanteio, é finalização, o Gabigol saindo pelos lados, entrando o Bruno Henrique de atacante, enfim, um Flamengo bonito, um Flamengo convincente, que foi criando, né? Viu uma jogada, por exemplo, individual do Arrascaeta com 17 minutos, que ele saiu driblando, o Cássio salvou. Aliás, o Cássio pode ser responsabilizado até para o Corinthians não tomar uma grande goleada do Flamengo, né? O Cássio foi bem, o Corinthians tentou marcar, tentou anular, entendi que recuou demais, trouxe o Flamengo para cima, e aí você vai trazendo o Flamengo para cima, é perigoso, né? Porque tem tantos jogadores desequilibrantes, né?
Os caras que desequilibram, que jogam muita bola. E foi, né? O Gabigol teve chance de fazer gols. O Arrascaeta teve chance de fazer gols. O Cássio foi salvando. E a defesa chutando para tudo quanto é lado e tal. Olha, o Corinthians foi dar um chute a gol. Um chute a gol aos 35 minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio. Teve um desvio ali. E aí o Adson que chutou. Só. O Corinthians não existiu. O Flamengo, a pressão 1-0, até que aos 39 minutos, né, o Arrascaeta cobrou um escanteio, e depois do cruzamento o Bruno Henrique acabou fazendo de cabeça, o Gustavo Henrique, né, o zagueirão, acabou fazendo de cabeça aos 39, depois foi o Bruno Henrique. Gustavo Henrique, o zagueiro, fez aos 39 de cabeça, e depois o Bruno Henrique, numa jogada muito bonita, rápida, trabalhada. O Gabigol estava como se fosse ponta ali na função que geralmente é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava como se fosse centroavante na função do Gabigol. O Gabigol cruzou e o Bruno Henrique fez de cabeça, fez 3-0. Foi um massacre no primeiro tempo. Pelo volume de jogo, apesar dos 3-0, o placar foi enganoso. Poderia ser 5, poderia ser 6 e não é exagero, né? A ponto de o Corinthians, no segundo tempo, tirou seus dois marcadores. O Silvinho percebeu o volume de jogo do Flamengo, percebeu que o Flamengo estava tomando conta do jogo. Aí ele veio com o Vitinho, quem conhece o Vitinho da base já é um cara mais na frente, no lugar do Gabriel. Veio com o Xavier, que é volante como o Rony, fazendo a mesma função, enfim, para tentar segurar um pouco, mas não deixar o time tão defensivo, né? Você deixa o Xavier de primeiro, deixa aí o Cantígio para tentar sair como segundo, tem um passe bom e tudo, e o Vitinho para ter velocidade junto com o Adson, pelo menos foi o que ele pensou, e foi o que tentou fazer. No segundo tempo, logo no comecinho, o Bruno Henrique perdeu um gol inacreditável. Bola cruzada, sem goleiro, sem o Cássio, ele foi finalizar, a bola bateu no seu calcanhar, subiu, bateu na sua mão, voltou e ele fez o gol. Óbvio que com a bola na mão, o gol foi anulado. Depois teve o Felipe Luiz, o lateral esquerdo, entrando na diagonal, batendo a bola, batendo na trave. Enfim, continuou o Flamengo com um rolo complexo até uns 15, 20 minutos. E aí você percebe que cansou, diminuiu o ritmo. O Corinthians ainda tirou o Adson para colocar o Marquinhos. Outro garoto da base estava emprestado ao Sport, o Silvinho pediu de volta, para tentar ver se tinha um pouco de velocidade. O Flamengo também foi diminuindo o ritmo. 29 minutos, percebendo isso daí, o Renato Gaúcho fez o quê? Ele tirou o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Deixa eu segurar a rapaziada, vem de 3 grandes jogos, né? O jogo que já tinha jogado contra o Corinthians, a parte que eles já tinham jogado até os 29 minutos do segundo tempo, contra o São Paulo e contra o ABC. Aí ele colocou o Pedro, o Michael e o Vitinho. Então você veja que qualidade do banco, poder dar velocidade com presença diária do Michael e do Vitinho pelos lados, o Pedro jogando junto com o Gabigol. Enfim, o Flamengo tentou, o Corinthians também colocou o Vital no lugar do Mosquito. O Mosquito realmente jogou bem. O Corinthians, no finalzinho do jogo, teve 2 boas oportunidades. Aos 43, numa cobrança de escanteio que a bola foi rebatida pelo Léo Pereira, aí o garoto Vitinho chutou, a bola desviou na zaga, matou o goleirão, matou o Diego Alves, né? O Corinthians descontou. E depois, já aos 47, foi a vez do Matheus Vital chutar de fora da área. O Diego Alves deu um tapa na bola, ela bateu no travessão. Quer dizer, o Corinthians foi chutar 2 vezes, já no finalzinho, uma fez gol, outra bateu na trave. Mas no geral, se você for computar a partida, o Flamengo mostrou sua força, o Flamengo mostrou que tem elenco, o Flamengo mostrou que é ofensivo, está jogando muito mais bola do que jogava com o Rogério Ceni, mostrou o seu potencial, e principalmente, né? Ganhou fácil do São Paulo jogando bola 25, 30 minutos, estava perdendo e virou o placar. Com o ABC, evidente, o ABC é da Série D do Campeonato Brasileiro, ABC de Natal. O Flamengo não passeou, goleou, já se classificou até para as quartas de final da Copa do Brasil. Pode mandar time reserva, até poupar os titulares do jogo lá no Frasqueirão em Natal. E contra o Corinthians passeou novamente. Claro que o Palmeiras empatou com o São Paulo no sábado, segue líder. O Atlético deu uma colada no Palmeiras, que venceu o Atlético Paranaense. E aí o Flamengo saiu da 6ª colocação para a 5ª, passando o próprio Atlético Paranaense, que perdeu. O Flamengo tem jogos a menos, pode colar de uma vez por todas lá na frente, essa briga promete. O certo é que eu entendo que o Palmeiras
na minha opinião, é o favorito ao título, mas tem que tomar muito cuidado. O Galo, que não teve o Hulk, que está com o Arana nos Jogos Olímpicos, vem crescendo, o Flamengo vem atropelando, e aí essa briga, que estava tudo certo para ser pelos três, vai ficando mais fácil pelos três. Você tem um Fortaleza bem, um Ceará tentando chegar, o Atlético Paranaense bem, o Red Bull Bragantino, que eu já fiz um vídeo falando que não é sonho de verão, mas não vejo nenhum desses tendo condições de brigar pelo título com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Atlético. Flamengo forte, Flamengo firme, diferente com o Renato Gaúcho, mostrando que hoje é uma coisa bem circunstancial, é o melhor futebol do Brasil. Já o Corinthians, tem que tomar cuidado. Brigar ali pela Sul-Americana. G6 é um sonho difícil. Mas contratou o Juliano, contratou o Renato Augusto. O Juliano já deve jogar contra o Santos na Vila semana que vem. O Renato Augusto ainda precisa de um tempo maior. Mas mesmo assim, com o elenco que tem enxutinho, sem tanta qualidade, não vejo o Corinthians brigando pelo G6. Será que eu estou errado? O corintiano que sabe melhor do que eu, acompanha os jogos e tem a sua esperança. Eu não creio no Corinthians brigando pelo G6. A briga é mesmo para ficar com uma vaga na Sul-Americana. O Flamengo firme e forte na briga pelo tricampeonato. É isso aí, um abraço a todos, até a próxima.